O senador Magno Malta mostrou imagens de seu trabalho no Senado na semana de Carnaval, quando se reuniu com o senador Rogério Marinho para planejar as ações no início das atividades do parlamento. O senador mostrou os corredores vazios na quinta-feira e ironizou: "Isso aqui é só mosca voando." Ele disse: "Cheguei ao Senado para trabalhar nesse pós-carnaval. Não podemos parar para descansar, eles não param para tentar nos calar e avançar com suas pautas contra o Brasil. Estamos aqui para lutar contra isso. Vamos em frente." Magno Malta relatou que os senadores aguardam uma posição do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, sobre as visitas feitas por senadores aos presos em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Malta disse: "Ontem falei com o nosso líder Marinho, esperando hoje a posição do presidente Pacheco sobre o que falei ontem relacionado à visita aos nossos irmãos patriotas, razão pela qual estou aqui. Para que nós, senadores que temos prerrogativas, não sejamos atingidos nas nossas prerrogativas e possamos cumprir o nosso papel, o nosso trabalho." Hoje, o senador mostrou seu encontro com o senador Rogério Marinho e relatou que já faltam menos de 11 assinaturas na Câmara para o requerimento de instauração da CPMI do dia 8 de janeiro, na qual se pretende investigar todos os fatos relativos à invasão de prédios públicos, inclusive as omissões e ações de membros do governo federal. Magno Malta disse: "Ontem à noite faltavam apenas 11 assinaturas na Câmara e certamente há de se consumar hoje porque é muito importante para o Brasil." Enquanto a maioria dos parlamentares nem sequer comparece ao Congresso, em um longo recesso estendido até março, centenas de cidadãos estão presos, sem julgamento nem direito à defesa ou ao processo legal. Outras centenas sofrem dia após dia abusos que incluem prisões, censura, bloqueio de redes sociais e confisco de propriedade. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito já está no seu terceiro relator, Benedito Gonçalves, que mantém dia após dia vigente a ordem para subtrair a renda de famílias e empresas. Há mais de 19 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Chegando ao Senado Federal, saindo aqui.
chegando para o meu trabalho hoje é quinta-feira. A missão do Povo do Espírito Santo me deu isso aqui, é só mosca voando. Pode ir. Ninguém por aqui, alguns assessores estão chegando aqui no gabinete. Nós temos muita luta para fazer, muita coisa para decidir. Falei com o nosso líder Marinho, também esperando hoje a composição do presidente Pacheco, com quem falei ontem, relacionado exatamente à visita dos nossos irmãos patriotas. A razão pela qual estou aqui é que nós, senadores que temos prerrogativas, não sejamos atingidos nas nossas prerrogativas e possamos cumprir o nosso papel, o nosso trabalho. Vou despachar aqui e alguns projetos antigos meus que da CPI ainda, que ficaram aqui, foram para arquivo com a minha saída. Eles estão de volta, gente. Bom dia. Bom dia. Adeus. Eu estou voltando. Bom dia. Bom dia. Para tratar deles direitinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aí o povo trabalhando. Você tá falando live? Tá vendo aí? O povo aqui tá trabalhando. O povo tá trabalhando por aqui, ó. Então vamos sentar aqui pra gente poder tratar desses assuntos. Nossa bandeira do Espírito Santo aqui. Brasil. E a nossa família. Vamos trabalhar. Chegando ao Senado para a luta diária. Vou me encontrar agora com o nosso líder, Rogério Marinho, para discutirmos alguns assuntos hoje em dia importantes para nós. Graças a Deus estamos avançando na CPI do dia 8. Ontem à noite faltavam apenas 11 assinaturas na Câmara, que certamente há de se consumar hoje, porque é muito importante para o Brasil. Aqui um papo com o nosso líder, foi muito lúcido, competente, patriota, comprometido, certamente vai ser de bom êxito para todos nós. Tá bom? Deus abençoe. Deus acima de todos. Oi, pessoal. Aqui em Brasília. Nesse momento, tendo o privilégio de receber o meu líder aqui, senador Rogério Marinho, que é o líder do nosso grupo, né? Desses 32 ou mais alguns, e que é um indivíduo absolutamente lúcido, gestor, respeitado, e que a gente tem o prazer de tê-lo como líder e um prazer de estar conversando com ele aqui das necessidades, estratégias e da maneira como vamos nos postar ao longo do nosso mandato. Um abraço a todo mundo aí. Obrigado, gente. Ódio e rancor. De paz e amor, aquele Lula fake das eleições de 2002, hoje nós vemos o Lula real. Lula ódio e rancor. As diatribes diárias, de forma transparente, têm revelado a verdadeira natureza do petismo e de Lula, que para alguns não estava clara nas eleições passadas e foram, aliás, corresponsáveis por essa situação que nós hoje vivemos. Henrique Meirelles, por exemplo, desejou boa sorte menos de 2 semanas após as eleições, ao ver o cenário desastroso econômico que se avizinhava com Lula no poder. Armínio Fraga, um mês depois, também semanas antes do Lula assumir, admitiu que votou no Lula, mas disse: agora eu estou com medo, o cenário é preocupante.
preocupante. Claro, porque o contexto é completamente outro daquele de 2002. Lula, até chegar ao poder em 2002, tinha perdido várias eleições justamente por ser um esquerdista radical. Por Duda Mendonça recebeu um banho de loja, barba feita, terno Armani. Fez o que precisava para chegar ao poder por meio do marketing, venceu as eleições de 2002, gostou da estratégia e manteve o Lula moderado no governo. Foi ali, naqueles anos de 2003, 2004, que surgiu o PSOL, da costela radical do PT. O PT foi deixando os radicais de lado e foi fazendo o governo com o centrão. Foi fazendo o seu paz e amor, dando crédito para muita gente graúda, amigo do rei, que depois, no impeachment de Dilma, se aliou para derrubá-la e foi, portanto, chamado por golpistas pelo PT. E na época da prisão do Lula, achou tudo maravilhoso, apesar de ter ganhado muita grana antes, inclusive muitos banqueiros. Mas quem estava diante da carceragem da Polícia Federal lá em Curitiba, Sargento Faur? Não era Armínio Fraga nem Henrique Meirelles. Eram justamente os mais radicais, principalmente do PT, do PSOL, essa turma toda que ficou lá dando apoio. E hoje Lula, obviamente, é grato àquela turma. Não entenderam o que aconteceu nesses últimos anos no Brasil? Era óbvio que nós viríamos o PT ódio e rancor, o Lula assumindo desse jeito, e agora os irresponsáveis que nele votaram ou preferiram se omitir, que aguentem as consequências desses próximos 4 anos. Mas quem paga a conta somos nós, isso que é o pior, toda a população brasileira. É por isso, senhor presidente, que continuaremos como oposição firme ao petismo e ao lulismo, esse projeto autoritário, odiento e rancoroso de poder, que não deveria sequer ter sido opção nas eleições em virtude dos crimes cometidos por Lula e por sua quadrilha, e que deveriam, portanto, ter levado ele à manutenção do seu período na cadeia e não ao Palácio do Planalto. Portanto, senhor presidente, de paz e amor, fake, ao ódio e rancor real. Cumpre a nós parlamentares fazermos nosso papel de oposição, evitar um retrocesso ainda maior. Ok?